Bem-vindo a mais um vídeo do ADV Boss. Meu nome é Gabriel Machado, sou advogado e hoje eu vim falar com você sobre o golpe do advogado ou a fraude do advogado. Antes disso, eu preciso fazer uma retrospectiva, explicar para você como que funcionava antigamente. Bom, como é que funcionava? Os advogados, o escritório de advocacia, eles majoritariamente era uma advocacia tradicional, que dependia de indicação, dependia do bate-papo ali na pós-audiência, conversando com o cliente, captando novos clientes de alguma certa forma, né, de forma ética. E basicamente a relação se dava de forma tradicional, boca a boca, rapaz vindo até o escritório, papel, secretária ligando, telefone, funcionava assim. Veio a internet, com isso as novas formas de marketing surgiram e houve os provimentos da OAB que permitiam que os advogados pudessem fazer captação de clientes de forma ética através da internet. O que aconteceu? Escritórios alinhados com as atualizações do mundo começaram a fazer a prospecção de clientes através da internet. Com isso, quase que 90 a 100% dos escritórios tornaram-se escritórios que têm uma operação digital. O que significa isso? Que toda a sua estrutura, ela não é só física, mas também digital. Então hoje, um advogado que está se formando, um escritório que está surgindo, ele já começa na era digital. Então ele já se preocupa em fazer um Instagram, ele se preocupa em fazer um canal no YouTube, TikTok, ele já se preocupa na comunicação através dessa ferramenta que nós estamos falando aqui, que é o celular. Então ele já veio numa nova formatação, né, de advocacia. E a relação com o cliente tornou-se digital, portanto. O que aconteceu com isso? Semelhantemente, o crime também vai se atualizando e vai se amoldando às novas formas de comunicação e com formas de golpe, né? Então, por exemplo, antigamente o golpe era por telefone, de sequestro. Olha, tô aqui com teu filho, passa tanto. Tô aqui com teu sobrinho, tô aqui com a tua esposa. Então, foi se tornando e foi se fazendo novas táticas de crime através do celular, antigamente, através da ligação. Hoje sabemos que é através do WhatsApp. Quantos de vocês já não receberam uma mensagem no WhatsApp de um criminoso, de alguém tentando aplicar um golpe? E aí que entra o golpe do advogado. Esses vagabundos, eles estão se aproveitando da estrutura judiciária, da estrutura da advocacia atual, para continuar aplicando golpes. Como que o golpe funciona? Você tem o seu advogado, o advogado de boa fé entra com o processo, enfim, tudo de forma lícita e correta. Só que existem alguns processos que não possuem segredo de justiça. E o processo ele é aberto ao público e ele é público, portanto. O vagabundo, sabendo disso, e dependendo do tipo de processo que está tramitando, ele consegue ter acesso aos dados pessoais do seu cliente. Em alguns casos, ele consegue, no rodapé da petição, o seu telefone, o seu e-mail, ele já sabe o número da sua OAB, ele consegue consultar o número da OAB no próprio site, né, da Ordem dos Advogados, para saber ali o seu nome completo, o número de inscrição, enfim, para saber algumas informações que é possível publicamente. E ele tem ali basicamente todos os dados necessários para aplicar o golpe, né? Nome, o número do processo, os dados pessoais do cliente, às vezes os próprios documentos do cliente. O que ele faz? Ele pega um telefone frio, compra um chip, coloca a foto, a logo do teu escritório, quando não coloca a foto do próprio advogado, e por alguma artimanha, por alguma forma, ele consegue o telefone celular desse cliente. Uma vez que ele já tem o número do processo, os dados pessoais, o nome do advogado, tem tudo, porque está disponibilizado publicamente. E ele entra em contato com o seu cliente para aplicar golpes, falando o seguinte: olha,
Eu vi aqui, saiu uma movimentação, saiu um despacho do juiz e o seu valor foi liberado. Para fazer o levantamento do alvará, nós precisamos pagar a taxa judiciária de X reais e manda o boleto para a pessoa pagar. O cliente, quando vê a foto do advogado, vê o número do processo, vê ali um documento, né, que pode ser fraudado ou não, de um despacho de um juiz, uma sentença, e ele sabe que realmente existe esse processo, ele não titubia e conversa com o fraudador. Mas ele não está conversando com o advogado dele, ele está conversando com o bandido. Ele vai e faz o pagamento e depois de um tempo esse dinheiro efetivamente não volta, né? Ele não recebe esse dinheiro e ele percebe que ele foi vítima de um golpe. Hoje chamado de golpe do falso advogado. Existem alguns meios que você advogado, alguns meios que você pode evitar esse tipo de problema. O primeiro deles é, se possível, no seu Instagram, nas redes sociais que você tem, colocar ali o selo de verificação do próprio Instagram. Por quê? Com isso, você consegue informar para o seu cliente, falando assim, olha, aqui são os canais oficiais de contato comigo ou de contato com o escritório. Esses são os canais oficiais de contato, né? Outra coisa, você mandar ali para a base de dados que você tem dos seus clientes os telefones e os e-mails que são os contatos que normalmente você fala com os clientes, né? E, sobretudo, uma terceira dica é mandar um informativo sobre esses golpes, né? E pedir para que sempre que algum contato alheio àqueles que estão descritos ali como canais oficiais, pedir para que a pessoa ligue para o escritório para tirar essa dúvida e não pagar absolutamente nada. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Gabriel, mas já está sendo vinculado na televisão, já está sendo vinculado na internet, no YouTube, no TikTok, eu já vi essa informação. Realmente, você provavelmente já viu essa informação, mas o que me fez fazer esse vídeo para você é porque nós também fomos vítimas disso aí, né? Todo mundo sabe, e é notório, que o caso da 123 milhas, o golpe que eles aplicaram, né, das vendas de passagens, enfim, que a 123 milhas está em recuperação judicial, todo mundo sabe disso, né? E nós temos alguns processos contra a 123 milhas, né? O que aconteceu? Nós entramos com um processo em 2023, se eu não me engano, 22, acho que 2023. Entramos com o processo ficou suspenso em função da recuperação judicial. Semana passada ou retrasada, eu fiz um peticionamento informando ao juiz que a suspensão já tinha decorrido o prazo e pedi a movimentação desse processo. Enfim, o juiz deu um despacho lá, não vem ao caso. Na mesma semana, entraram em contato com a minha cliente falando o seguinte, olha, saiu a decisão da 123 milhas para pedir e requerer por alvará, olha que loucura, para requerer e recolher esse valor por alvará é necessário pagar uma taxa de R$2.000. Eles fizeram um boleto com timbrado ali do Tribunal de Justiça, tudo muito bem elaborado. Ela ficou na dúvida, por quê? Porque o contato que foi feito foi por um WhatsApp que eu nunca havia tratado com ela, né? E ela também estranhou que o documento que eles mandaram não se tratava de uma sentença e não informava nada sobre liberação de valores. Era um despacho qualquer. Ela veio, entrou em contato comigo e eu falei, olha, o nome dela é Dani. Dani, isso aí é fraude, isso é golpe, né? Não foi liberado nenhum valor, passei para ela o mandamento do processo e ela realmente não faz sentido, né? E ela descobriu ali, viu que foi alvo desses fraudadores. Graças a Deus ela não fez nenhum tipo de pagamento, porque ela foi diligente, pegou o telefone e conversou comigo. Então a dica que eu dou é para que você fique atento a esse golpe que está sendo aplicado e existem muitos outros golpes que estão sendo aplicados também. Então fique atento. Converse sempre com o seu advogado, manda mensagem no WhatsApp. Se o advogado for da sua cidade, vai até o escritório dele, porque assim, o judiciário não pede nenhum tipo de valor para fazer levantamento de pagamento numa sentença, tá bom?
Então, assim, que isso fique claro. Quando você ganhar um processo, o juiz, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça comum ou federal, e você é o autor da ação, né? Você não precisa pagar nada para receber esse valor. Porque das duas, uma. Ou você já pagou para entrar com o processo, por não ser beneficiária da gratuidade de justiça, ou seja, você tem ali um teto salarial mensal acima das pessoas que podem receber essa benesse da gratuidade, então você paga para poder entrar com o processo, né? As custas processuais, como nós falamos, mas é mixaria, dependendo é mixaria, R$ 100, R$ 150, né? Não é um valor exorbitante. Ou você é beneficiário da justiça gratuita e você não paga esse valor. Então você nunca vai precisar pagar nada nesse segundo caso. Muito menos para receber um valor. Como é que funciona na prática? O juiz deu a sentença, ó, 1, 2, 3 milhas, você tem que pagar R$ 10.000 para Daniele. Legal. Se a 1, 2, 3 milhas não recorrer, não entrar com apelação, não fizer nada e o processo transitar em julgado, ou seja, não ter mais possibilidades de recurso, o juiz vai falar, ó, tem que pagar. Eles fazem o pagamento, esse valor fica nos autos do processo, o advogado faz uma petição simples pedindo para fazer o levantamento desse valor e esse valor cai direto na conta do advogado ou na sua conta, dependendo do que você negociou com o seu advogado. Então não existe essa necessidade de pagamento de qualquer valor para você receber a sentença, aquilo que é teu de direito. Então toma cuidado, porque isso está sendo aplicado todos os dias que nós vimos e percebemos. Então fique atento, essa notícia já está sendo veiculada em todas as mídias, televisão, TikTok, Instagram. Fique atento e segue o ADV Boss, porque você vai ter dicas eventualmente como essa para te livrar das fraudes e do perigo que é viver nesse Brasil. Forte abraço e até mais.